Olá, muito boa noite para você. Condutores inabilitados se envolvem em acidente com motocicletas. 2 pessoas morrem em violento acidente na BR-365. No NTV News deste sábado você vai ver também. Moradora reclama de descaso com a Lagoinha que está tomada por mato e sujeira. Essencial para o dia a dia, gás de cozinha é reajustado pela 10ª vez. Como estão as pesquisas que motivaram o anúncio de investimento bilionário para a mineração na região? Os benefícios da ecoterapia no desenvolvimento dos portadores de autismo. Futebol. Cruzeiro enfrenta neste sábado o adversário direto na briga para tentar subir na classificação da Série B. Projeto de Natal das Marias Artesãs vai até 19 de dezembro. E sensibilizado com o grande número de desempregados, comerciante doa currículos em Patos de Minas. Estes são alguns dos destaques do NTV News que começa a partir de agora. Mato e sujeira vem tomando conta da Lagoinha e, bastante indignada com essa situação, uma moradora reclama da falta de cuidados da prefeitura com o local. À primeira vista, o mato alto chama a atenção e é uma das queixas da professora Janete, que frequenta o local quase que diariamente. Eu moro aqui há 4 anos e eu venho todos os dias e trago meus cãezinhos e então já faz parte da minha rotina. E eu nunca encontro a Lagoinha limpa, sabe? Então, o meu sonho era ver essa Lagoinha bem limpa. A água também está sempre suja, acumulando lixo. A sensação é de que a Lagoinha tem potencial para ser um local mais bonito e agradável, mas não tem sido cuidada pelo poder público. As lixeiras, por exemplo, estão muito danificadas. As lixeiras são antigas e longe uma da outra, vocês podem ver, não tem como ser utilizadas mais. O bebedouro recém-instalado também não funciona e o pedido é que as autoridades tenham mais cuidado com o local. O bebedouro foi colocado recentemente, mas não tem água. Eu verifiquei lá hoje, não tem como utilizá-lo ainda. Eu espero que o próximo prefeito tenha um projeto de melhoria para esse ambiente, porque é muito perto do centro da cidade. Nós estamos a 5 minutos do centro e vem muita gente caminhar aqui e não tem ninguém para cuidar, para tirar o lixo, sabe? Só de vez em quando que aparece assim, uma equipe de pessoas para fazer uma limpeza e depois eles vão embora, os voluntários. Mais um acidente envolvendo motociclistas foi registrado em Patos de Minas. O detalhe é que os 2 condutores não são habilitados e um deles, inclusive, é menor de idade. A batida aconteceu no cruzamento entre a Rua Doutor Marculino e a Avenida Paranaíba. Um dos envolvidos, que transitava pela Avenida Paranaíba, teria avançado o sinal vermelho e causado a colisão. O outro envolvido transitava pela Rua Doutor Marculino e estava em uma motocicleta, foi atingido em cheio. O que mais chamou a atenção na ocorrência foi a grande quantidade de infrações. O condutor, que teria avançado o sinal de trânsito, teria informado ainda que não possui habilitação e também se recusou a fazer o teste de etilômetro. O condutor que foi atingido possui apenas 17 anos e ainda transportava na moto um adolescente de 16. Todos eles foram socorridos por equipes médicas e depois encaminhados à delegacia. 2 pessoas morreram em um acidente ocorrido no início da tarde deste sábado na BR-365 em Patos de Minas, próximo ao trevo de acesso ao distrito de Santana de Patos. O acidente envolvendo 2 veículos foi registrado nesse trecho da BR-365. Quando chegamos, chovia bastante, mas, segundo a Polícia Rodoviária Federal, no momento da batida não estava chovendo. O Gol branco, ocupado por 2 pessoas, ficou bastante danificado e teve que ser retirado do local por um guincho. Os 2 que estavam no Gol morreram na hora.
Já os que estavam no outro veículo de cor preta não ficaram feridos. Até o momento, a Polícia Rodoviária Federal não repassou detalhes do acidente, pois ainda atendia a outra ocorrência. A Câmara Municipal recebeu pedido de abertura de uma CPI para apurar diversas reclamações relacionadas aos serviços prestados pela Copasa em Patos de Minas. Uma denúncia feita na tribuna na última reunião na Câmara dos Vereadores é o que motivou o pedido de abertura da CPI. A informação levantada é de que a Copasa não vem cumprindo o que está estabelecido no contrato. Na última reunião em plenária da nossa Câmara, teve o senhor Wilson, como qualquer cidadão comum, possa estar inteirando, fazendo suas denúncias na Câmara. O senhor Wilson protocolou uma denúncia contra a empresa Copasa por possíveis irregularidades. Aí, por achar por bem, o senhor presidente da Câmara acatou. O vereador Mauri da JL foi quem fez o pedido de abertura da CPI. Como a última reunião de 2020 acontece na próxima semana, o trabalho de investigação deve ficar para os novos vereadores, que assumirão em 2021. A negociação é o seguinte, pertence a um vereador apresentar o requerimento da comissão. Eu, como já é de minhas ações aí por 4 anos de mandato, é uma luta que eu venho aí, vendo nosso povo prejudicado e venho sempre atuando nessa área. Já por achar por bem, eu já protocolei o pedido sim da abertura do inquérito. O assunto vai ser abordado, discutido, mas sim com o poder da gente só, simplesmente abrir a comissão, mas deixando a comissão para ser formada e discutida os rumos, se vai prosseguir, a denúncia será com os novos vereadores. Com o pedido de abertura da CPI, as reclamações dos consumidores em relação à Copasa, como falta d'água, problemas na conta e qualidade do serviço, ganham um novo capítulo. Nós vamos chegar num consenso aí e essa empresa vai ter que mostrar sim a qualidade do serviço dela e mais transparência para o nosso povo. Depois do intervalo aqui no News, essencial para o dia a dia, gás de cozinha é reajustado pela 10ª vez em 2020. E como estão as pesquisas que motivaram o anúncio de um investimento bilionário para a mineração na região? Esta semana, pela 10ª vez em 2020, a Petrobras reajustou o preço do gás de cozinha. Desta vez, o aumento foi de 5% no valor médio do produto, que é indispensável no nosso dia a dia. Para quem trabalha na área da cozinha, alguns produtos e insumos são fundamentais: facas, panelas, alimentos. Um documentário da Netflix vai além ao colocar na lista elementos como sal, gordura, acidez e o calor. Esse último é um dos mais importantes e pressupõe então o aquecimento, quase sempre desempenhado pelo gás de cozinha. O gás de cozinha é essencial para nós, A gente não vive sem ele, a gente precisa, de todos os alimentos que nós vamos preparar para os clientes. Na rotina da Renata, ele está sempre presente, mesmo que já existam no mercado opções de produtos que não utilizam o gás GLP. Para ela, ainda é a melhor opção. A gente usa bastante, temos nos fogões, nos fornos, E então ele é o principal. Gasta em torno de 1,5, 2 por semana, Um movimento tranquilo. E é também a opção mais utilizada na casa da maioria dos brasileiros. Produto tão consumido e que agora passa a ter mais um aumento no preço. No mesmo dia em que divulgou redução de 2% no valor da gasolina, a Petrobras anunciou aumento de 5% no preço médio do gás de cozinha. De maio para cá, a Petrobras tem repassado aí, esse já é o 10º reajuste dentro desse ano, em 8 meses, Então, assim, isso é muito pesado para o representante, para repassar isso para o consumidor, Isso é muito pesado porque as coisas hoje estão muito difíceis, Então, o representante, na verdade, tenta segurar o máximo que dá para evitar transtorno com o seu próprio cliente. Mas, infelizmente, a conta chega e a gente tem que repassar automático para o consumidor, não tem outra forma. Esse reajuste da Petrobras, segundo ela, é pelo reajuste do mercado internacional de GLP, que hoje ela acompanha esse mercado internacional dos preços. Percentual que pode pesar no bolso do consumidor e significar um aumento de até R$ 5. Mais do que nunca, será necessário pesquisar.
O mercado de GLP, o mercado do gás de cozinha, né, mais conhecido, é um mercado totalmente livre de concorrência. Então a gente não tem um preço tabelado de nada. Então o consumidor tem que pesquisar e comprar o preço e a marca que ele tem confiança, com o preço mais justo que cabe no seu bolso. A variação de preço, né, entre todas essas cidades da nossa região, devido aos fretes, né, as condições de onde que a gente tira nas bases, está variando hoje entre R$ 85, R$ 83, R$ 80 reais. Esse é o preço médio, não da cidade de Patos, mas de umas cidades aí em torno de Noroeste e Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Pesa e a gente tem que repassar para os clientes, a gente tenta passar o menor possível para não perder o cliente, mas é aquele cliente cativo que a gente nós já temos, né? E todos os orçamentos para a ceia de Natal e para o Ano Novo já está repassado o novo preço. Aí vai pesando no bolso, né? Vai começando a pesar ainda mais. Além de tudo que já está mais caro, né? Você chega no supermercado. Agora a gente muda de assunto porque depois do anúncio da assinatura de um protocolo de intenções bilionário por uma empresa mineradora para a extração de fosfato, potássio, titânio e terras raras nos municípios de Patos de Minas e Presidente Olegário, nossa reportagem foi buscar mais informações sobre este assunto. O protocolo de intenções bilionário da Terra Brasil foi anunciado pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema. A Terra Brasil vai estar investindo 2 bilhões e 400 milhões de reais em Patos de Minas e Presidente Olegário. E esse investimento é de extrema importância, uma vez que essa mineradora vai explorar outros tipos de minerais e esses minerais, como fósforo, potássio, titânio, dentre outros, poderão ser utilizados em diversas cadeias produtivas, inclusive de fertilizantes. Percebeu que 90% dos fertilizantes produzidos são importados no agronegócio, naquela região do Alto Paranaíba, e Minas, com as potencialidades, não estava aproveitando. O negócio consiste na extração de fosfato, potássio, titânio e terras raras no Alto Paranaíba. Com investimento de 2,4 bilhões, o empreendimento deverá gerar 250 empregos diretos e mais de 1.000 indiretos. Vai facilitar também o transporte, o frete aí dos nossos produtores, dos produtores da nossa região que compram fertilizantes e que pagam um transporte muito grande. E agora, estando aqui na nossa região a própria indústria, já facilita bastante. E além dos royalties que são pagos aí aos produtores, aos proprietários das terras. Então é um volume de negócio muito interessante, uma movimentação muito grande, além do impacto grande no mercado também, né? O espaço a ser explorado possui 90 quilômetros quadrados e é considerado um dos maiores do estado. Mas os trabalhos, de fato, ainda devem demorar a começar. Os investimentos só foram anunciados nesta semana, mas é desde 2012 que a Terra Brasil vem fazendo pesquisas na região. É nesse galpão localizado entre Patos de Minas e Presidente Olegário que os estudos são feitos. Tudo depende do investimento, do tempo, que às vezes a gente imagina que a pesquisa vai demorar tanto tempo e aí imprevisível, a gente depende também do departamento como do DNPM, liberar, enfim. Mas uma previsão, assim, a grosso modo, seria em 2 anos já ter um esboço da nossa lavra aqui. Com os estudos, os profissionais buscam fontes de camafugito, rico em minerais para a produção de fertilizantes. Pelos resultados atuais, a área tem se mostrado promissora. Camafugito, que é uma rocha assim bem diferente, ela não ocorre, ela é bem rara, ela ocorre aqui na região, em algumas porções da África. O camafugito fresco, ele não tem interesse econômico diretamente. O que a gente está buscando são as áreas onde se concentrou o minério de fosfato. Esse aqui é um método que a gente está usando para perfurar, para saber qual a profundidade está esse fosfato, quanto dele vai compensar, tirar ou não. A partir daqui, quando o material começa a ficar mais verdinho, é onde você começa a ter a rocha e mais intemperizada, em termo geológico. E são nessas porções mais intemperizadas que você tem concentração do fosfato, que ele conseguiu se concentrar. Então, esse furo a gente tem o objetivo de saber qual a profundidade, quanto de material a gente tem antes de chegar na rocha fresca.
No News, ONG Engenheiros Sem Fronteiras seleciona novos membros em Patos de Minas e Cruzeiro joga nesse sábado contra adversário direto na briga para subir na classificação da Série B. O Cruzeiro joga nesse sábado, daqui a pouquinho, em casa, às 21 horas, contra o Brasil de Pelotas pela 26ª rodada da Série B do Brasileiro. Este é um confronto direto pelas posições intermediárias da tabela, né? A equipe gaúcha tem 33 pontos, enquanto o Cabuloso possui 31 pontos. Curiosamente, uma das dificuldades da Raposa na Série B tem sido vencer no Mineirão. O lateral Matheus Pereira avalia que a postura de marcação forte do time precisa ser mantida também dentro de casa. O Cruzeiro, nós tem que se impor dentro e fora de casa, né? Nossos jogos fora de casa tem sido bom, a gente vem buscando sempre a vitória, né? Vem sempre somando ponto fora de casa. Estamos deixando a desejar no Mineirão, né? Nós precisamos buscar as vitórias no Mineirão, né? Porque em casa a gente tem que ganhar e aí a gente tem que se impor, né? No Mineirão, nossa casa. Não tem torcida, isso acaba prejudicando um pouco, mas nós, por ser Cruzeiro, tem que ganhar, fora e dentro de casa. Sobre a partida de hoje, o lateral lembra que no primeiro turno o Cruzeiro foi derrotado pelos gaúchos, ressaltando a dificuldade para o confronto, mas acreditando em um resultado positivo. É um jogo difícil, né? Lá em Pelotas foi um jogo difícil. Eles venceram nós por 1-0, né? Mas o jogo onde nós controlamos boa parte do jogo, fizemos uma boa partida, infelizmente não saímos com o resultado que queríamos. Agora é focar nesse jogo, né? Nós conhecemos bem eles, sabemos os pontos fortes e os pontos fracos deles e vamos explorar bastante o ponto fraco deles para nós poder sair com essa vitória dentro de casa. Cria da base celeste, o jovem Matheus Pereira aceita os conselhos e se espelha nos companheiros mais experientes. Sim, o Manuel é um capitão para nós, né? Um xerifão no campo, ele orienta nós o jogo inteiro, né? E me orienta também, eu particularmente me orienta muito. Para mim é muito bom jogar com ele. Mas não só ele, né? Como o Fábio, o Sobis também, fala o jogo inteiro, Potker. Isso é bom comunicar, conversar dentro do campo, né? Pelo Campeonato Brasileiro, amanhã o Atlético enfrenta o Internacional no Mineirão. Além de tentar recuperar a liderança da Série A, né? A liderança da Série A, que foi perdida para o São Paulo na última quinta-feira, uma vitória sobre os gaúchos permitirá aos atleticanos encerrar um jejum de mais de 22 anos sem vitória sobre o Inter no Gigante da Pampulha, no Mineirão, pelo Brasileirão. Com o objetivo de promover ajuda voluntária para a comunidade, as inscrições para os Engenheiros Sem Fronteiras estão abertas e vão até 11 de dezembro em Patos de Minas. Boa noite, Odair. Boa noite a todos que acompanham o NTV News. Essa ONG Engenheiros Sem Fronteira nasceu na França nos anos 80. Inclusive, já está em 65 países espalhados pelo mundo. No Brasil, ela funciona desde 2010 e já ajudou mais de 84 mil pessoas. Eu vou começar agora com o diretor-geral dessa ONG Engenheiros Sem Fronteiras para explicar o que é essa ONG, como ela funciona, o Noyuk Ramado, que é diretor-geral da ONG. Como que funciona? O que, na verdade, é um Engenheiro Sem Fronteira? Bom, o Engenheiros Sem Fronteiras é uma ONG, né, sem fins lucrativos, que visa transformar a sociedade através da engenharia, né? Então a gente desenvolve projetos para serem aplicados na comunidade, dentro dos nossos 4 eixos, que são o eixo educacional, o eixo de infraestrutura, empreendedorismo e sustentabilidade, né? A gente está aqui em Patos de Minas com o nosso núcleo desde 2018, né? É uma ONG internacional que atua em diversos países e a gente busca, né, melhorar as condições das pessoas em comunidades, né, de vulnerabilidade social. A gente já fez um projeto, né, de reforço escolar para alunos da rede pública de ensino, né? A gente escolheu uma escola, demos reforço nas áreas de física, matemática e química, né, que são as áreas que os engenheiros estão mais acostumados. A gente já fez outros projetos também, projeto de Setembro Amarelo, projetos em conjunto com o Dia Internacional da Juventude, né, visando aí a capacitação e o desenvolvimento do jovem na sociedade. E a gente tem muitos outros projetos guardados aí, né, esperando a pandemia passar,
para a gente conseguir aplicar com projetos de hortas comunitárias, plantio de mudas, aí, levar cultura, né, para crianças em situação de vulnerabilidade, entre outros. Agora, o que mais chama atenção é porque em Patos de Minas são 35 voluntários que trabalham, ou seja, que colaboram nessa ONG, inclusive todos eles têm um reconhecimento. Para o pessoal que quer participar então dessa ONG, tem uma inscrição aberta. Como que faz o pessoal se inscrever e qual que é o benefício do voluntário estando nessa ONG? Bom, a gente está com inscrições abertas para a diretoria de comunicação e para a diretoria de gestão de pessoas. Então, para a diretoria de comunicação, a gente está buscando pessoas ali que lidam com a área de marketing, de propaganda, né, de jornalismo. E para a área de gestão de pessoas, voluntários que sejam ligados à psicologia, ao RH e etc., para fortalecer, né, além da engenharia, os nossos outros setores, né? E o link tanto do formulário de inscrição quanto do edital, né, para inscrição está na nossa biografia do Instagram, né? SF Patos de Minas. O pessoal pode entrar lá, pode ver quais são as atribuições dos cargos direitinhos e se inscrever também. Palestras educativas, a gente tem seminários, a gente tem palestras temáticas para os voluntários, mentorias com outras empresas que apoiam o SF Brasil, né? Então ajuda muito a desenvolver o voluntário que esteja ali trabalhando com a gente. SF Patos de Minas, né? As inscrições vão se encerrar no dia 11 de dezembro agora, né? Então o pessoal tem até lá para se inscrever no processo seletivo. Muito obrigado, Nayuki. E com essas informações, o pessoal pode aproveitar essa oportunidade para ajudar com esse trabalho de responsabilidade social através do programa Engenheiros Sem Fronteiras, que é uma ONG filantrópica. E, como ele disse, as inscrições estão disponíveis até a sexta-feira que vem. As imagens são do Vinícius Machado, Rafael Ribeiro, direto para o NTV News. Em instantes aqui no News, a gente fala sobre os impactos do retorno da cobrança da IOF nas operações financeiras e os benefícios da ecoterapia para o desenvolvimento dos portadores de autismo. O boletim da Secretaria de Estado de Saúde deste sábado mostra que Minas Gerais registrou 5.223 novos casos da Covid-19 no intervalo de um dia e atingiu, então, o maior número de infecções em 24 horas desde 26 de junho, quando foram registradas 6.307 pessoas tendo testado positivo para o coronavírus naquela época. Minas chegou a 10.283 mortes e confirmou 438.304 casos da enfermidade. Desde o início da pandemia, 397.575 mineiros já se recuperaram da Covid no estado. Em Patos de Minas, sábado e domingo não tem a divulgação, a prefeitura não faz a divulgação do boletim epidemiológico da Covid-19. A terapia com cavalos, ou ecoterapia, como pode ser chamada, tem o poder de mudar a vida de pessoas com alguns tipos de limitações. Em Patos de Minas, o método tem sido usado também para ajudar os portadores do autismo. Rodrigo é pai do Pedro José, de apenas 3 anos. A criança é portadora de autismo. O pai descobriu o transtorno quando o filho tinha apenas 2 anos. Desde então, as terapias de recuperação são semanais. Então, logo a gente descobriu o autismo no Pedro, o médico recomendou terapia ocupacional, psicóloga, a ecoterapia. Então, de lá para cá foi só benefício para o Pedro. Ele melhorou muito a força muscular, o equilíbrio, concentração. Então, só benefício. A Débora, de 7 anos, também tem autismo. Há 3 anos ela recebe a terapia com cavalos. A melhora da criança foi percebida pela mãe logo nas primeiras sessões. E o sorriso da pequena montada em cima do cavalo demonstra que a terapia tem feito bem a ela. Essa questão da docilidade dela, calma, o equilíbrio dela, coordenação motora dela, a própria fala, porque durante o atendimento as meninas cantam com ela, estimulam, né? E ela começou a fazer, na questão da coordenação, 2 movimentos ao mesmo tempo, coisas que ela não fazia antes, era um por vez. Então agora não, agora ela consegue fazer uma coordenação de movimentação, a coordenação para um equilíbrio melhor. Então assim, foram grandes ganhos. Só no Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas sofrem com um transtorno de desenvolvimento que leva a severos comprometimentos de comunicação social
e comportamentos restritivos e repetitivos. O autismo não tem cura, mas pode ser tratado, inclusive com a terapia ocupacional em cavalos. A ecoterapia ela é um método terapêutico que tem como principal meio o cavalo. Através do cavalo que nós ganhamos todos os benefícios para os nossos praticantes. Embora poucas pessoas conheçam, ela é uma técnica muito antiga, que ela foi utilizada há muitos anos pós-guerra, quando os militares estavam lesionados, eles utilizavam o cavalo para promover essa reabilitação. E desde então a ecoterapia ela começou a ser utilizada para vários outros objetivos. O balanço que o animal promove quando anda é a explicação para que o milagre aconteça depois. Quando a criança é montada em cima de um cavalo, ela recebe movimentos tridimensionais que é referente ao movimento para baixo e para cima, para o lado e para o outro, para frente e para trás. Esse movimento promove melhora do equilíbrio, melhora da coordenação motora, grossa e fina. Ocorre um fortalecimento geral de todo o corpo de um paciente. Para a ecoterapia, são escolhidos animais mais dóceis da fazenda. No caso, o Presente, que é o nome desse, ele tem 30 anos e há 20 trabalha com esse tipo de terapia. É um animal dócil, tranquilo e, segundo as ecoterapeutas, desde novinho já trabalhava com interação com as crianças. A gente fala que não tem um cavalo ideal para a ecoterapia, não tem uma raça específica. Mas o cavalo ele tem que ser acostumado desde pequeno a fazer esse tipo de trabalho. Ele tem que ser um cavalo manso, um cavalo castrado de preferência, para que ele entenda que ele está levando alguém especial no lombo dele. Ele tem que ser dócil ao ponto de quando a criança ter algum problema em cima do cavalo, ter uma crise convulsiva, ele tem que parar e ceder para aquela criança se acalmar. O ideal é que a ecoterapia seja praticada logo nos primeiros anos de vida da criança, para que haja melhores resultados. A ecoterapia ela já está indicada a partir dos 2 anos de idade. A partir do desenvolvimento total da criança, com 2 anos de idade, ela já pode começar a fazer ecoterapia. Em exceção aquelas crianças com síndrome de Down, que a partir dos 3 anos de idade, devido à instabilidade cervical que eles têm na coluna cervical. Bacana o trabalho, né? Essa interação do ser humano com o animal, e cavalo é tudo de bom também, né? Muito bacana. Vamos mudar de assunto porque, zerado desde abril para ajudar a minimizar os impactos da pandemia na economia, o Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, voltou a ser cobrado no último dia 27, medida que dificultou os planos de quem precisava de crédito. O fim antecipado do IOF pegou de surpresa quem esperava conseguir crédito até o final do ano. Sem o imposto, as condições estavam mais vantajosas. Ele é relevante em termos de arrecadação, ele representou 42 bilhões em 2019 em termos de arrecadação, então é um imposto importante. Agora, ele tem essa função especial de estimular ou frear a economia em determinados períodos. A gente lá atrás pensava em quedas de PIB superiores a 8% no ano, sendo que a gente está caminhando para uma queda de 4,5%. É um número muito, muito melhor do que se esperava lá fora, lá atrás. O IOF é um imposto cobrado sobre operações de câmbio, crédito, seguros e investimentos. A alíquota será de 3%. A mesma cobrada antes da isenção. Com o IOF zerado e juros relativamente baixos, houve uma forte expansão do crédito no país nos últimos meses. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, foram mais de 2 trilhões e 600 milhões de reais em créditos concedidos, de março a outubro deste ano. Era justamente esse o objetivo da medida: ajudar a aquecer a economia no período crítico de fechamento de comércios e serviços, que aconteceu por causa da pandemia. Agora, o retorno inesperado do imposto onera ainda mais as empresas neste fim de ano. Aqueles que vão tomar recursos agora para financiar despesas como, por exemplo, o 13º salário, realmente é uma despesa completamente inesperada e perfeitamente evitável
não fosse essa mudança abrupta, né? O governo justificou que voltou a cobrar o IOF antes do previsto pela necessidade de arrecadação por causa da crise no Amapá. Os moradores do estado ficaram sem luz por vários dias e por isso não pagaram as taxas deste mês. A volta do IOF prejudica principalmente pequenos empresários, que devem se planejar a partir de agora, já contando com o tributo. O dinheiro ofertado pelas instituições financeiras é um produto, como outro produto qualquer. Então, o que a gente recomenda é que sempre ele busque não só no que diz respeito ao IOF, mas a todos os custos que possam envolver aquela operação, seja de crédito ou de outra natureza junto a uma instituição financeira, que ele busque fazer uma pesquisa. É claro que a gente está falando aqui agora de um imposto que é padrão, mas que ele olhe o crédito para além da questão do IOF, e sim para a necessidade, para qual é o montante que ele precisa, para qual é a finalidade que ele precisa, qual é o retorno que aquele crédito, ou qual que é a amortização que aquele crédito vai gerar no negócio dele, né? Quais são os benefícios, na verdade, que aquele crédito vai gerar. O retorno da IOF foi no finalzinho do mês de novembro, né? Mas aí vai impactando ao longo do prazo do período, né? Daqui a pouco aqui no News, no projeto de Natal das Marias Artesãs, vai até o dia 19 de dezembro, dá tempo de você ir lá conferir, né? E sensibilizado com o grande número de desempregados, comerciante doa currículos em Patos de Minas. A reforma da Previdência completou 1 ano e desde então muita coisa mudou, né? Entre elas, o número de aposentadorias que teve baixa de 37%. O Wilton tem tentado aposentar há um bom tempo. No entanto, por inúmeras vezes, o pedido não foi aceito. Eu tive um acidente nesse dedo e eu estou padecendo, porque o governo não está dando assistência para o trabalhador não, porque eu pago minhas contribuição todo mês, né? Tem mês que eu recebo 590, um salário mínimo só, não tem perito na agência aqui, inclusive o dia 22 eu tenho que ir lá em Uberlândia fazer uma perícia, porque senão eu não recebo, porque eu mandei um atestado, eles mandam para trás. Segundo dados do Instituto Nacional de Seguro Nacional, em setembro de 2019 foram concedidas 152 mil aposentadorias. Já em 2020, apenas 95 mil. O João tentou aposentar por 5 anos e nesta sexta-feira conseguiu sacar pela primeira vez o dinheiro, após anos de contribuição. Isso foi difícil, foi através de advogado, se não tudo que você recebia, você dividia com o advogado, não foi fácil não. Apesar de histórias parecidas, por que o João conseguiu aposentar e o Wilton não? Nós tínhamos aposentadoria por tempo de contribuição e temos a por idade. Essa aposentadoria por tempo de contribuição, que não tinha requisito idade para se aposentar, a pessoa tinha somente que comprovar o tempo de contribuição, ela deixou de existir. A pessoa o homem bastaria comprovar 35 anos de contribuição e a mulher 30. Agora, com a nova regra da aposentadoria, fixou-se uma idade mínima. Homem vão ter que ter 65 anos e mulher 62. Então, quer dizer, mudou-se ali, colocou-se mais uma exigência, né, para o contribuinte, para o segurado. E o tempo mínimo de contribuição, ele para homem passou a ser 20, para mulher passou a ser 15. Só que no caso do seu João aí, essas pessoas que estavam ali já contribuindo, quase aposentando, foram criadas regras que precisam ser analisadas caso a caso. As situações acontecem por causa da reforma da Previdência, que em 1 ano trouxe novas regras. Por exemplo, quanto à pensão por morte. Você receberá 50% do valor da aposentadoria do falecido, mais 10% por cada dependente, limitada a 100%. No caso dessa viúva que não tem mais dependentes, né, o falecido não tem, ela vai receber 60%. Ela perdeu aí 40%. E também fixação de idade mínima para aposentar. Essas pessoas desde novembro, né, que ingressaram no sistema do INSS, do Regime Geral da Previdência, após novembro de 2019, agora precisam ter para aposentar
A mulher 62 anos e 15 e o homem 65 e 20. Por isso, deve-se analisar situação por situação antes de requerer a aposentadoria. O necessário para o contribuinte, para o segurado, é procurar um profissional, se antecipar, sabe? A gente vê muito assim, bate aqui já com 60, 65. Não, o ideal é você vir aí, já no seu início da sua vida contributiva, no início aos seus 40, antes, para que a gente possa sentar, analisar e planejar a sua aposentadoria. Em meio à pandemia e às dificuldades para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, um comerciante de Patos de Minas, sensibilizado com a dura realidade de muitos, decidiu ajudar com a doação de currículos. Os dados são preocupantes. O número de desempregados no país aumentou 1,1 milhão em 3 meses e chega a 13,8 milhões. Em apenas um ano, o Brasil perdeu 12 milhões de postos de trabalho e viu a população ocupada encolher para o menor contingente já registrado pela pesquisa iniciada em 2012. Foi essa realidade que fez com que esse comerciante do setor de bar tentasse ajudar os desempregados de alguma forma. Como comerciante, Donizete conhece bem a realidade das pessoas, a dificuldade de encontrar emprego. Inclusive, ele tinha um escritório montado aqui, na Rua Major Gotti, que fica no centro da cidade. Só que precisou fechar por causa da crise causada pela pandemia de coronavírus. O endereço, então, foi transferido aqui para a Praça do Coreto. Todas as quartas-feiras ele vem no início da manhã e vai embora ao meio-dia. Fica aqui, sentadinho, atendendo todo mundo que chega. O trabalho é totalmente gratuito, inclusive o álcool em gel, e quem não tiver máscaras ganha uma de presente. As pessoas têm direito a 10 currículos impressos e só com esse trabalho que ele faz voluntário, ele já conseguiu ajudar quase 7 mil pessoas a entrar no mercado de trabalho. Quando eu fiquei desempregado por um período, eu ia sempre para uma lan house efetuar trabalhos na lan house. E lá na lan house eu presenciei várias pessoas indo lá fazer currículo e elas pagavam em valor médio de R$10. E muitas das vezes as pessoas não tinham esse dinheiro para pagar. Então naquele momento eu ficava escutando as histórias, nos bastidores lá escutando as histórias, e eu falei que o dia que eu tivesse a possibilidade, eu montaria algo nesse sentido. Foi aí que surgiu a ideia. A maioria das pessoas que buscam ajuda com ele não tem dinheiro nem para pagar o transporte de volta para casa. Não dá para você olhar e falar se essa pessoa tem ou não condição. O que nós trabalhamos aqui é assim, todos que procuram a gente atende. Mas a grande maioria das pessoas não é que não tem condição de pagar o currículo. Mas e muitas das vezes, se ela pagar esse currículo, ela vai ter dificuldade até mesmo de voltar de ônibus para casa. Em pleno funcionamento, o custo mensal com a atividade voluntária pode chegar aos R$3.000 mês. Como ele não recebe a ajuda da prefeitura, ele faz parcerias com o comércio. Tudo é doação. Vem uma pessoa, traz a folha, vem outros, doa o toner da impressora, o álcool em gel é doação, é parceria, as máscaras são doações, que muitas das vezes as pessoas vêm sem máscara, você tem que fornecer para que ela suba até aqui a nós. Então tudo é doação. Existe também a contrapartida financeira que a gente tira do bolso. O deslocamento, como eu não tenho veículo, Uber que traz o material para a praça. Então existe a contribuição financeira da gente também. Cada pessoa que recebe ajuda tem direito a 10 currículos. Se precisar de mais, é só voltar novamente. São 350 folhas por dia. Quem passa pela Praça do Coreto e lê o anúncio enxerga uma esperança para o ser humano. Um serviço bem feito, E bonito. Muito bom. A pessoa não tem condição, Então, é muito bom. Principalmente nos dias de hoje, as coisas todas muito difíceis, mercado de trabalho muito complicado também. É uma bênção de Deus. Uma pessoa que faz um trabalho desse realmente é inspirado por Deus. Excelente iniciativa, Muito bom. Precisamos de mais pessoas assim, que se preocupam, que têm empatia com o próximo, com o outro. Olha, vai até o dia 19 de dezembro o projeto de Natal das Marias Artesãs aqui em Patos de Minas. A Arte na Avenida, chama-se, A Arte na Avenida, conta com dezenas de belíssimas peças natalinas. São mais de 50 peças. Elas são feitas de palha, folha da bananeira,
Alguns vasinhos vêm de materiais que poluiriam o mundo. Esse ano nós confeccionamos as flores, né, que é do ano todo, e a gente confecciona os presépios, os arranjos, né, natalinos, para poder tá enfeitando a casa, enfeitando a mesa do Natal, né? Todas essas peças fazem parte do projeto de Natal das Marias Artesãs. As peças que a gente confecciona, né, no final do ano, de julho para frente, é voltado para o Natal. Que a gente quer mostrar um pouco do nosso trabalho, a gente quer mostrar um pouco da cultura de Patos, né, que não pode morrer, essa cultura das palhas, das Marias Artesãs. Então a gente confecciona voltado para o Natal, para estar enfeitando, para estar dando um primor, né, nas casas dos patenses. Além de decorar este espaço, os objetos feitos à mão podem ser comprados. Alguns já foram mandados para a cidade de São Paulo. Nós estamos agora vendendo online, né, porque o período pede para isso. Então a gente fabrica em casa, vai no memorial, pega o material e leva para casa, fabrica em casa, né, e dá um toque final. Né? Lá no memorial a gente vai lá, termina as peças, né? E faz todo esse trabalho para poder estar fazendo uma exposição de qualidade, né, para os patenses, para que eles possam vir nos prestigiar. Está no coração de Patos, né? E a gente está convidando todos os patenses para vir dar uma olhada na nossa exposição, comprar, levar um mimo para casa, né? Presentear alguém, divulgar o nosso trabalho, divulgar o nome das Marias fora de Patos, que eu acho muito interessante as flores, né, os trabalhos das Marias, porque é um trabalho muito primoroso, é um trabalho feito com muito carinho, né? Então eu acho que quem ganha um presente das Marias, eu acho que fica muito satisfeito. A arte das Marias Artesãs traduz o carinho que elas têm, né, e a disciplina de transformar produtos que seriam descartados em belíssimas peças, né? Vale a pena conferir realmente. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. O NTV News fica por aqui, mas volta segunda às 19 horas. Obrigado pela companhia e até lá.